Marco Antônio Sabino, que está conosco também no Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Sabino? Bom dia para você. Oi, bom dia, Pedro, Thaís, Sônia. Semana realmente conturbada, uma semana de expectativa. De novo em pauta, né? Como chamou a atenção Pedro, o Supremo Tribunal Federal. Eu vou, en passant, falar desse assunto também, Supremo Tribunal Federal. Porque foi uma semana, ou será uma semana, marcada por algumas atitudes e pelo escândalo do suposto desvio de presentes, especialmente joias, de países estrangeiros, para o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse assunto deve esquentar não só por causa desses mandados, mas também por causa de prisões que já aconteceram há algum tempo e foram mantidas. Essas prisões jogam não um holofote no assunto Jair Bolsonaro, mas um canhão de luz no ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, veja bem, são várias atitudes tomadas pelo grupo de oposição e por órgãos institucionalizados do governo federal sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A base do governo Lula na Câmara dos Deputados já pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo telemático, telefônico e sigilo bancário do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Ameaça com uma CPI que investigaria especificamente essa questão do suposto desvio das joias, uma vez que esse assunto está espalhado aí não só entre o Supremo Tribunal Federal, mas também entre a CPI do 8 de janeiro e a base do governo Lula quer uma CPI específica sobre isso. Ameaça chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para prestar depoimento na Câmara dos Deputados. E também quer acionar o FBI para que tente identificar eventuais joias que tenham sido vendidas nos Estados Unidos para se fazer dinheiro vivo para a família Bolsonaro. Outro fato importante, o advogado Bernardo Fenelon, que era advogado de Mauro Cid, um dos principais assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, abriu mão de defender o réu ou de defender o acusado, uma vez que ele ainda não é réu. E por que abriu mão? Supostamente por quebra de confiança profissional, o que pode indicar uma eventual delação premiada de Mauro Cid, quebrando a estratégia daquelas pessoas em torno de Jair Bolsonaro que diziam tentar concentrar as acusações de Mauro Cid para liberar Jair Bolsonaro delas. O fato é que essa delação e todas essas atitudes, segundo o presidente Jair Bolsonaro, não estão atingidas. Foi isso que ele falou nesse fim de semana em depoimento a uma emissora de rádio da internet. De um lado, um presidente acuado, ou um ex-presidente acuado, por erros que tenha cometido, e se cometeu esses erros são gravíssimos, merecem punição, merecem eventualmente até prisão. O que a gente tem é que sair desse clima de fla-flu, desse clima de radicalismo, e também tentar entender que do outro lado a gente tem, já falamos aqui no Jornal Gente, uma Polícia Federal hoje instrumentalizada pelo governo e especialmente pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. A gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal com sangue nos olhos para tomar uma atitude mais radical em relação ao ex-presidente, que se chama Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o ministro que tem concentrado todas as ações contra o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Então, essas atitudes da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal tiram, de alguma forma, a legitimidade que deveria acontecer na investigação contra o ex-presidente. Repito, se ele for culpado, que pague sobre isso. Mas o que não se pode é desequilibrar o jogo com Polícia Federal parcial, com Justiça também tomando atitudes parciais. Agora, nas casas de apostas sobre o futuro de Bolsonaro, está vencendo e prevalecendo a possibilidade do ex-presidente ser preso. Sim, é o que mais se comentou em Brasília nesse fim de semana. Uma eventual prisão do ex-presidente
Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar e tentar entender como isso vai ou pode acontecer.